crônica de hoje, eu irei tecer alguns comentários sobre uma pesquisa que voluntariamente eu cheguei a fazê-la. Trata-se de colher algumas condições, alguns fatos em instituições escolares de nível médio, tanto particulares como municipais, estaduais e outros estabelecimentos de ensino médio. Uma pesquisa que eu fiz por livre e espontânea vontade, sem ser agregado a instituições culturais, nem instituições cívicas ou instituições de pregação de cultura ou de mesmo o próprio civismo. Porque eu vinha notando que o ensino da educação cívica no Brasil está completamente esvaziado. Os colégios já não têm aquele entusiasmo em fazer com que a sua juventude se interesse pelas coisas da pátria, porque se interessando pelas coisas da pátria, automaticamente vem a questão do amor, o amor patriótico, e é o que nós estamos perdendo gradativamente, e a nossa juventude completamente inocente nesse processo está chegando a ser até vítima por não galgar uma posição de destaque, fazendo com que a população brasileira, principalmente a população infantil e a população jovem, aprenda a amar o seu país, a sua pátria, a sua nação. O civismo foi muito respeitado no Brasil na época que foi introduzida a República. Não porque tivesse inclinação militarista, mas porque já havia uma sede em nossa população de nos aprimorarmos em condições de sabermos vivermos numa pátria que é nossa. E por isso eu fiz questão de entrevistar alguns alunos de algumas escolas, professores, coordenadores e até mesmo diretores. E cheguei à conclusão que a maioria dos colégios não estão mais se interessando pelo estudo de civismo. A educação cívica está um lado do ensino que está completamente arruinado, porque hoje em dia se aprende mais a cantarolar uma música qualquer por aí, do que mesmo os nossos próprios hinos, que exaltam tanto a nossa nacionalidade, a nossa terra. O civismo não pode acabar-se. O civismo é uma tônica que deve existir sempre no coração dos patriotas, dos compatriotas, principalmente da juventude, pois é através do civismo que se aprende
a amar o nosso torrão, se aprende a conviver com a nossa natureza, se aprende a viver em família e se aprende a viver comunitariamente. E o Brasil está relaxando um pouco sobre esse tipo de educação. Recordo-me eu, quando eu era estudante no Colégio Carneiro Leão e no ginásio pernambucano, havia aulas de civismo, havia aula de música e de civismo. E a gente se interessava e compreendia e aprendia aquilo que deveria saber para poder aprender a amar uma pátria. E tudo isso está indo de água abaixo. Mas essa pesquisa que eu fiz, por curiosidade apenas, revelou muita coisa. E que pode os governos, tanto municipais como estaduais, como os próprios governos federais mesmo, se interessarem para que haja uma incrementação e que a juventude não se preocupe unicamente com, eu me atreveria a dizer, certas banalidades e se esquecer de que um hino é realmente uma exaltação à nossa pátria. É aquela exaltação oral que faz com que os corações batam mais forte em defesa do patrimônio, da moral, da dignidade da nossa querida nação brasileira. E isso tem que ser, de qualquer maneira, um pouco dinamizada para que haja o progresso que o brasileiro precisa ter e merece ter. Os seus hinos, os seus símbolos visuais, como a bandeira, a representação da bandeira nacional, a representatividade das suas cores, a filosofia da frase da nossa bandeira, a frase de Augusto Conte, ordem e progresso. Sem ordem e sem progresso não há civismo, e sem civismo não há nacionalismo. E o Brasil precisa incrementar no peito de vossos filhos os nossos hinos às vezes que têm uma conotação cívico-religiosa. Eu me recordo que no Congresso Eucarístico Nacional, aqui em Pernambuco, o hino do Congresso disputava com o hino nacional brasileiro. E para ser mais fiel, a população aprendeu muito mais rápido o hino do Congresso Eucarístico Nacional do que mesmo o próprio hino nacional brasileiro. Aos clarins do Congresso Sagrado, Pernambuco se ergueu varonil, e o Recife se fez lado a lado, catedral onde reza o Brasil. Eis a Suíça ao leão, leão ao do norte, ruge ao mar o teu grito de fé. Creio em ti, hóstia santa. Quem não quer, brasileiro não é. Isso havia uma interpenetração de valores entre a concepção religiosa, a formação da alma e também da formação cívica da alma de um brasileiro que estava correndo o risco hoje em dia, ou que está correndo o risco hoje em dia, de perder todo o ânimo pelas coisas do civismo. As nossas cores, a nossa natureza, tudo isso deve ser resgatado e tem que ser resgatado pela juventude. Eu digo isso, meus
prezados ouvintes. Eu fui professor 44 anos, ensinando história e filosofia. E as coisas não eram assim, não. As coisas, eu me lembro da cadeira de música, de canto orfeônico, e até da habilitação dos trabalhos manuais para confecções de bandeiras, de escudos e outros símbolos qualquer. Mas isso que estou fazendo hoje aqui é apenas uma lembrança, uma exaltação. E por que não dizer um certo toque de patriotismo para que as coisas da nossa pátria não morram, não sucumbem, através, muitas vezes até, me desculpe a palavra, das mediocridades que está se proliferando gradativamente em nosso território. Mas tudo isso vai se acabar porque o coração do brasileiro, ele não precisa também somente de incentivos como eu estou incentivando aqui. Precisa também de apoio interpenetrado entre um e outro para que haja a união. É preciso que os preceitos de um Rui Barbosa, de um Benjamin Constant, sejam privilegiados. E o Brasil continuará a ser e será no porvir uma grande nação, uma nação respeitada, uma nação gloriosa, uma nação que merece ser amada por um povo distinto, um povo que sabe o que quer e um povo que tem uma natureza em que Deus foi pródiga com ela. E tudo isso eu tenho certeza que as coisas estão melhorando. E eu tenho certeza, digo eu mais uma vez, e acredito nessa juventude, e acredito que no porvir nós teremos um país com uma solidez melhor nos estudos, na contemplação das nossas riquezas naturais, das nossas riquezas agrícolas, do nosso patrimônio humano, e seremos não só uma nação, mas um exemplo para as outras nações de solidariedade, de patriotismo e de humanidade. Muito obrigado.